Olá, turma! Eu sou a professora Lucicleide, professora de Ciências, e hoje o tema da nossa aula é sistema genital masculino. Então, nós vamos conversar hoje sobre os componentes do sistema genital masculino e suas funções, tudo bem? Então, vamos começar falando sobre os componentes do sistema genital masculino. Então, aqui eu esquematizei aqui, esses componentes. Então, temos aqui a bexiga, temos aqui em verde a uretra, tá? Aí depois temos aqui, ó, o pênis, tá? A uretra tá passando aqui dentro do pênis, finalzinho aqui o glândulos, tá? Aqui em vermelho, nós temos aqui o canal deferente, tá? O testículo em azul, o epidídimo aqui em vermelho, tá? Esse testículo, ele tá envolto pelo saco escrotal, que é responsável por proteger o testículo, bem? Temos aqui em preto a próstata, temos aqui em vermelhinho aqui a vesícula seminal, tudo bem? Esses são os componentes, então, do sistema genital masculino. Então, gente, esse conjunto de órgãos, ele visa aí, ele tem um produto final, a reprodução. Aí vocês falam pra mim assim, mas eu não estou pensando em me reproduzir agora. Que bom, né? Que ótimo, que vocês são muito, muito novinhos. Fico feliz por vocês terem essa consciência. Mas, assim, é importante saber, né, o que tem realmente aqui no nosso corpo. A gente precisa saber qual é a função dos nossos órgãos. Então, estou explicando para vocês, tá bem? Então, vamos lá. Pessoal, vamos falar um pouquinho, então, dos testículos, da função dos testículos. Então, é aqui nos testículos que vai acontecer a produção do hormônio testosterona, que é aquele hormônio que eu já falei pra vocês, que é o hormônio masculino, que ele é responsável aí pelas características secundárias masculinas, né? Como eu já havia falado pra vocês lá na aula de puberdade. E também ele é responsável para que este homem tenha uma vida ativa. Tudo bem, gente? Além disso, né? Além de ele produzir aí o hormônio testosterona, o testículo, ali também acontece a produção de espermatozoide, que também é chamado de gameta masculino ou células reprodutivas, tudo bem? Pessoal, e aí que é responsável esse espermatozoide aí? Lembra que eu falei para vocês lá do produto final de reprodução? Então, o espermatozoide, que ele tá lá sendo produzido lá também no testículo, mais especificamente, ele está lá no epidídimo, tá? Ele é armazenado, tá? E ocorre o processo de amadurecimento lá no epidídimo, tá? Para quando ele sair de lá, quando ele estiver pronto, né? Aí, para ter uma ejaculação, esse espermatozoide ele vai sair daí, vai ir nadando, né? Pelo ducto deferente, tá? E quando ele sair, ducto deferente, gente, é o canal deferente, tá? Quando ele sair, esse espermatozoide, né, ele vai encontrar lá o óvulo lá na tuba uterina e vai ocorrer a fecundação, tá? Mas isso é uma outra história. Na aula de fecundação eu conto mais sobre isso pra vocês, tá bem? Então vamos falar aqui, continuar falando sobre o testículo. Esse testículo, ele está dentro do saco escrotal, como eu já falei pra vocês. Ele está sendo protegido pelo saco escrotal, não é? E vocês perceberam que o testículo, ele fica fora do corpo, né? Esse sacro escrotal que protege o testículo, ele tá fora do corpo, não é um órgão interno, como, por exemplo, o órgão feminino, né? O órgão genital feminino, que é interno. Esse órgão, ele é externo. Por quê? Lembra que eu falei pra vocês? Ele tá aqui, o espermatozoide, e assim, tem que ter uma temperatura que ele tem que estar mais frio que o corpo, que o próprio corpo. Então, assim, essa região aqui é um pouco mais fria. E o que acontece se ela esquentar? Que nem, por exemplo, se um menino tem uma febre muito forte, é perigoso? Sim, porque ele pode comprometer aí as células reprodutivas, tá bem? O que mais, gente? Então, como eu falei pra vocês, esse armazenamento, né, acontece aí no epidídimo, que é o armazenamento aí do espermatozoide, tá? E aí, quando acontece uma relação sexual,
né? Quando acontece uma relação sexual, que o espermatozoide, ele tem que sair, né, desse epidídimo e passar por esse canal deferente, né, o ducto diferente, que é o mesmo nome, tá, gente? Ele, para que isso aconteça, ele tem que sair nadando, né? Então, para ele sair nadando, ele recebe aí no caminho 3 líquidos. Para ele nadar, esses líquidos formam aí o sêmen, tá? Pessoal, então falando nesses 3 líquidos, né? Agora eu vou falar sobre cada um deles especificamente, tá? Antes disso, eu falei para vocês, né, que esse espermatozoide, ele vai sair do epidídimo e vai percorrer o canal deferente. Vocês sabiam que, por exemplo, a vasectomia, né, quando ela é realizada, há um corte nesse canal deferente que aí impede que o espermatozoide passe, né, por ele e aí tenha, né, ocorra a fecundação, entendeu? Então aí a vasectomia, que é essa cirurgia aí para que o homem aí não tenha mais filhos, ele faz com que acabe todas as possibilidades, né, desse homem aí ter filho. Por quê? Porque corta a passagem do espermatozoide, tá? Algumas vasectomias, hoje em dia, é reversível, então consegue depois unir esse canal, tá bem? Então era só, né, algo a mais aí para vocês saberem, tá? Então vamos lá, pessoal. Então são 3 líquidos, né, que formam aí o sêmen. Então nós encontramos aqui o da vesícula seminal, que ela é uma célula, né? O espermatozoide é uma célula, ele precisa ser nutrido, então ele vai ser nutrido aí pela vesícula seminal, tá? E temos também aqui um órgão ainda maior, né? Que é a próstata. A próstata, ela libera um líquido que vai proteger o espermatozoide, ele vai neutralizar a acidez da vagina, tá? Vocês não sabem, mas a vagina ela tem um pH bem ácido, tá? E acaba matando aí vários espermatozoides, tá bem? Então, ela vai, então esse líquido da próstata vai neutralizar a acidez da vagina, né? E vai proteger esse espermatozoide. Em falar nisso, gente, conversem com os pais de vocês, né, com os avós, perguntem para eles assim, se eles já fizeram o exame de próstata, se eles já têm mais de 40 anos, né, e se eles já realizaram o exame de próstata. Por quê? Porque assim, esse exame ele é preventivo, tá, contra aí, o câncer de próstata. É importante, tá, muitos homens morreram de câncer, tá, por não irem procurar um médico para fazer esse exame. Então assim, gente, já estamos no século XXI, sabe? Hoje existem várias técnicas para fazer esse exame aí. Então assim, não chega de preconceito, né? Vamos ter amor à vida, tá? Então aconselhem aí, né, meninas e meninos, os seus pais, seus avós, para que procurem um médico, tá? Tem acima de 40 anos, já tá no momento certo para fazer esse exame de prevenção, tá bem? Então vamos lá. E temos também aí a glândula bulbouretral, que ela libera um líquido que é responsável pela lubrificação da uretra. Que a uretra é esse canalzinho aqui em verde que eu desenhei para vocês, que vai ser responsável também pela saída da urina, tá? Então ela vai, essa glândula bulbouretral, ela libera o líquido, que é responsável pela lubrificação da uretra, né? Que também é o canal responsável aí pela liberação aí da urina, né? Gente, o pênis, ele tem uma série de tecidos, né? Lembra que eu falei pra vocês, como eu tava explicando, que ele tem aqui o tecido cavernoso e o tecido esponjoso? E entre esses tecidos tem alguns espaços, e esses espaços enchem-se de sangue, tá? No momento aí que ele está próximo, por exemplo, que ele começa a ter aí uma excitação, tá bem? E aí, o que acontece? Ele enche de sangue, então ele fica enrijecido, ele começa a se enrijecer, tá bem? E aí depois, passando esse momento, esses espaços, eles começam a se esvaziar, tá? E aí o pênis reduz de tamanho, tá bom? Pessoal,
Então, isso são algumas informações, né? Essas são algumas informações sobre o sistema genital masculino, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida ainda, então deixe nos comentários. Vocês sabem aí onde me encontrar para esclarecer essas dúvidas, tá bem? Muito obrigada e até a próxima aula. Beijinhos e fiquem com Deus.